A dengue está chamando a atenção de todo o país, todos os secretários de saúde nos estados, todos, não sei, creio também o próprio Ministério, né, da Saúde, mas nos municípios, principalmente, a atenção é muito grande. Há estados que já decretaram epidemia, e outros estão à beira disso. Estamos numa situação muito delicada e perigosa, porque quando se fala em dengue, nós estamos entrando, digamos, naquilo que poderia ser entendido como a alta temporada do mosquito e das suas consequências. É agora. Não vá pensar que já estamos no caminho do fim da temporada. Estamos entrando nela, é março e abril, o período mais crítico, mais grave. Caiu aí, ô Felipe. Estabelece o doutor lá. No meu monitor caiu. Ah, ele tá aí? No meu monitor caiu aqui. Tá, então vou seguir e vou chamá-lo. Por isso a gente traz ao programa. E porque é o seguinte, o pior que dessa vez, dizem, ela tá vindo com uma gravidade muito maior que outras vezes, em que predominava algumas sintomas ali e tal. Não, dessa vez ele tem se apresentado mais forte. Por isso a gente traz ao programa o professor doutor Bernardino Souto, médico, pós-doutorado em microbiologia e infecção, especialista em epidemiologia da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Professor doutor Bernardino Souto, bom dia. Bom dia, Daércio. A você e nossos ouvintes, né? Muito bom tê-lo com a gente, é pena que toda vez a gente queria recebê-lo aqui para tomar um café com a gente, mas a gente o recebe sempre para falar de algo que não é nada agradável, mas necessário nessa hora. Só quem entende mesmo para ser um bom conselheiro, para ser um bom influencer, como digo, e o professor é muito bem especializado para isso. Então, professor, em primeiro lugar, está certa essa ideia de que nós estamos entrando na temporada da dengue ainda, né? Na verdade, o pico de dengue costuma acontecer entre março e abril, né? Então, nós já temos, assim, uma incidência bem elevada da doença e a probabilidade é que a incidência acumulada agora nos meses de março e abril deva aumentar ainda mais, né? Exatamente por causa dessa questão climática e sazonal da dengue. Bom, isso então já é esperado todo ano que nos meses de março e abril haja uma incidência maior dos casos. O que está preocupando agora, dizem, é que as consequências já não são mais tão leves como em outros tempos. É fato isso? Olha, na verdade, nós temos circulado aí praticamente três vírus juntos, né? A dengue, né? Chikungunya, Zika, e ainda tem um quarto, né? Que é Covid-19. Nós estamos vivendo uma situação em que tem circulado vários vírus diferentes. Desses quatro que eu falei, três deles transmitidos pelo mesmo mosquito, né? E isso tem realmente causado uma situação um pouco mais difícil, né? A gente tem visto com uma certa frequência, né, dengue concorrendo com hepatite, né, a própria dengue pode levar à inflamação no fígado, né, com problemas renais e alguns problemas neurológicos, né. A gente tem visto isso com mais frequência, talvez até porque nós estejamos mais atentos a esse tipo de ocorrência, né, porque são eventos que são mais comuns de acontecer mesmo em dengue, mas como a gente já está com uma certa experiência clínica no acompanhamento, na vigilância dessas doenças, isso tem despertado um pouco mais a atenção. Mas realmente preocupa, né? Um ambiente em que a circulação de mais de um vírus ao mesmo tempo pode fazer com que as pessoas sejam afetadas mais de uma vez, né, na mesma epidemia, por doenças diferentes, ou às vezes até simultaneamente, em alguns casos, isso pode acontecer. Então, isso realmente traz uma preocupação maior, né? A congestão do serviço de saúde pode ser maior, né? E em alguns casos, a gravidade da doença também, né? Então, nós estamos convivendo mesmo com essa preocupação. A incidência de uma dessas doenças abala o sistema imunológico de forma a facilitar que outras se hospedem, professor? Isso pode acontecer, né? De uma certa maneira, a fase aguda da dengue compromete o sistema imunológico, da gripe também, né? Da própria Covid. Então, se a pessoa adquirir
esses dois vírus, né, muito sequente no tempo, né, quer dizer, muito próximo um do outro ou até junto, a probabilidade dela ter sintomas mais incomodativos é maior, né? A probabilidade dela ter algumas complicações, especialmente pessoas com comorbidades ou pessoas de idade muito avançada, acaba sendo uma probabilidade maior também de ter Uhum. problemas em função da concomitância das infecções por mais de um vírus, né? Os sintomas iniciais daquela mais clássica, vamos dizer, mais leve, vou chamar assim, em comparação a esta mais grave que vocês têm verificado agora, os sintomas permanecem iguais? Porque normalmente dengue, quando começa, ela começa de maneira súbita, abrupta, né? Com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo. Em geral, é assim que começa, é o primeiro dia da doença, né? Ela poderá evoluir assim até o final, né? Poderá ir complicando ao longo dos dias, né? E trazer outros problemas. Isso é variável de pessoa para pessoa, dependendo de diversos fatores, né? Mas, em geral, começa dessa forma, né? Começa com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo. Algumas pessoas, até o final da primeira semana, vão melhorar sem maiores problemas. Aliás, a maioria das pessoas acontece assim. E uma parcela menor de pessoas, a partir do quarto dia aproximadamente da doença, poderá começar a ter complicação, né? Essas complicações podem estar relacionadas à diminuição do volume, né, dentro dos vasos sanguíneos, né? E a pessoa ter tonteira, né? A pessoa começar a ter sangramentos, por exemplo, né? Em alguns casos evolui com sangramento. Naqueles casos em que a pessoa começa a apresentar vômito persistente, uma falta muito grande de apetite, dores abdominais, tonteira, né? São casos que têm tendência a evoluir de maneira mais grave e aí chama a atenção da gente. O caso da Covid, a gravidade se completa, a gravidade, de alguma forma, se, se dá exatamente por as doenças pré-existentes que se tornam facilitadoras, né? De uma agravante aí da Covid e tudo mais, né? Comorbidades, né? Como a gente diz. Pessoas com comorbidades tendem a ter consequências mais graves. No caso da dengue, também essas comorbidades poderão servir de portal de entrada aí de um estado mais grave? É possível, né? As pessoas que já têm outras doenças debilitantes, idade avançada, com qualquer outra doença aguda que elas adquirirem, elas têm um risco maior de complicação. Então, as mesmas comorbidades que preocupam na Covid também preocupam na dengue, né? Então, se qualquer dessas doenças, se ela tiver tendência a evoluir para complicação, a probabilidade da complicação ser mais grave é maior nas pessoas que já têm outras Uhum. debilidades, né? Então, se eu tenho um coração que já trabalha com uma certa dificuldade, porque eu tenho uma doença cardíaca crônica, né? Se eu tenho um pulmão que já trabalha com uma certa dificuldade por causa da doença respiratória crônica, um rim assim também. Uhum. Então, na hora que eu adquiro uma doença aguda, esses órgãos são reivindicados a trabalhar mais, Uhum. né? E se eles já estão, de uma certa maneira, enfraquecidos, eles podem não dar conta desse trabalho a mais, e isso ser um fator complicador, né, nessas doenças agudas, quaisquer que sejam. E dengue e Covid são dois exemplos em que as comorbidades podem realmente ser um fator complicador da evolução dessas doenças. Quer dizer, situando a forma de contágio, né? Na realidade, depois muitos sintomas aí realmente tornam Covid e dengue inicialmente muito parecidos, hein, doutor? Pode acontecer dessa forma. Por exemplo, tanto a Covid quanto o dengue podem começar a cursar com febre. É uma coisa que ajuda a diferenciar um pouco, é que os sintomas respiratórios na Covid, eles começam desde o início, uma dor de garganta, né, um sintoma de coriza, alguma coisa desse tipo, não é comum na dengue. Né? Dengue não tem sintoma respiratório. Né? Dengue é uma doença mais sistêmica. Então, dengue faz muita dor no corpo, muita dor de cabeça, né? Muita indisposição, sintomas abdominais.
Enquanto o Covid, o sintoma é mais respiratório, Uhum, uhum. né? Então, quando o sintoma está mais na garganta, no nariz, né? Na região dos seios da face, a gente vai pensar mais em Covid, obviamente, né? Então, desde o início, essa diferença já existe entre as duas doenças. Mas nós não podemos descartar a possibilidade das duas concorrerem juntas e a gente tem que ficar mais atento em relação a isso no cuidado do paciente. Doutor, bom dia, Adalberto. Obrigado pela sua atenção mais uma vez com o nosso departamento de jornalismo. Bem, doutor, o que a gente está percebendo, é claro, como leigo, e o senhor vai poder explicar isso, que tem mais experiência, muita experiência a respeito desse assunto, é que alguns jovens aqui da nossa região estão com suspeita, acabaram falecendo com suspeita de dengue hemorrágica. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, uma linguagem fácil, para que todos possam acompanhar, doutor, e se prevenir. Por exemplo, doutor, a informação que a gente não tinha antigamente, a gente sabe, quando pega a dengue, tem que se hidratar, tomar bastante água todo o período, que é importante. Cuidado com alguns medicamentos também é importante. Até gostaria que o senhor citasse novamente quais os medicamentos que são necessários nesse período de dengue. Agora, o que está acontecendo, doutor, a gente está até acompanhando alguns profissionais da área falando que é o sintoma da dengue. Ela começa, como o senhor falou, com essa febre alta, né? Algumas manchas até no corpo. A hora que passa, doutor, essa febre, que a gente percebe que aí sim que tem que ter uma preocupação, pelo menos a gente ouviu profissionais falando a respeito disso, essa preocupação após passar a febre, onde a pessoa fala, não, olha, já melhorei, a dengue foi embora, tem que tomar cuidado por causa da dengue hemorrágica. Os cuidados têm que continuar ainda, doutor? É o seguinte, a dengue, na primeira semana de doença, o que eu tenho no meu corpo são os vírus da dengue fazendo o mal que eu sinto, né? É o vírus atacando o meu músculo, é o vírus atacando o meu fígado. Então, esse conjunto de ações do vírus direto no organismo são os responsáveis pelos sintomas iniciais da dengue. À medida que os dias vão passando, o meu organismo começa a produzir anticorpos, produzir outros produtos químicos de defesa imunológica, e aí o vírus vai saindo do organismo por ação do meu sistema imunológico, e esse sistema imunológico ele pode me trazer problemas, né? Então, o que acontece? Quando a febre melhora, que a pessoa acha que hoje eu melhorei da dengue, graças a Deus, eu estou no quarto dia, já não tem mais febre, já estou sentindo um pouco mais de disposição. Nesse momento, é porque o vírus já está saindo de circulação, e quem está entrando em alta de circulação no meu corpo agora são as defesas imunológicas que eu montei contra o vírus. Essas defesas imunológicas, em algumas pessoas, elas podem fazer mal para a própria pessoa. E aí, então, começa a complicação, né? Essas complicações podem ser principalmente duas. Uma delas é que o conteúdo que fica dentro dos vasos sanguíneos começa a sair do vaso, né, para o tecido, e a pessoa tem o que a gente chama de síndrome do choque da dengue, né? Ela começa a ter queda de pressão, aceleração do coração, tonteira. Então, para prevenir isso, a gente tem que dar muito líquido para a pessoa. A pessoa tem que tomar líquido em excesso, e às vezes até pela veia, né? Porque essa redução do conteúdo líquido dos vasos sanguíneos é o que faz a síndrome do choque, vamos assim dizer, né? Então, a gente já recomenda desde o começo tomar líquido, muito líquido, muito líquido. Se não conseguir tomar pela boca, tem que tomar pela veia, né? Porque na síndrome do choque a situação pode ficar grave, né? E geralmente ela começa a partir do instante que a pessoa acha que está melhorando. Quarto, quinto dia, né? Até o sétimo dia mais ou menos, é quando começa isso. A hemorragia está muito relacionada à diminuição das plaquetas, né? Quando a pessoa tem dengue, ela pode diminuir muito as plaquetas no sangue, e as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, essa diminuição acentuada de plaquetas pode predispor a hemorragias, né? Aí a pessoa começa a ter sangramento, né? Tem hemorragias, e isso pode ser grave também, né? A depender da intensidade da hemorragia, dos locais onde a hemorragia acontece, isso pode ser grave. Então, a recomendação que a gente dá é o seguinte: o que é que pode favorecer a hemorragia? São medicamentos que também interferem no funcionamento da plaqueta. Então, todo anti-inflamatório, né, pode prejudicar o funcionamento das plaquetas, né? Então, a gente recomenda a pessoa tomar muito líquido desde o começo e não tomar anti-inflamatório nenhum. Se ela precisar de algum remédio para dor ou febre durante a dengue,
a gente recomenda que seja paracetamol ou dipirona, que são medicamentos que poderão diminuir a febre e a dor, mas eles não vão interferir nas plaquetas. Agora, medicamentos como ibuprofeno, né, diclofenaco e outros medicamentos anti-inflamatórios, né, são vários que existem, eles melhoram dor e febre, mas eles interferem no mecanismo da plaqueta. E aí a gente recomenda que esses medicamentos não sejam usados, né, para o tratamento da dor e da febre em dengue. Né? Então, a recomendação para prevenir essas complicações é tomar muito líquido e não usar nenhum anti-inflamatório, né? Usar apenas dipirona ou paracetamol em caso de necessidade, para a pessoa não ter essas complicações hemorrágicas que a dengue pode provocar. Né? Uma vez acontecendo esses casos mais graves, né, de síndrome do choque ou de hemorragia, o tratamento é hospitalar. A pessoa tem que ser internada para receber hidratação na veia e outros cuidados que ela poderá precisar, até que ela se recupere disso, ela melhore disso, né? E aí possa voltar para casa. Doutor, qual que é o período da dengue, tá? Quantos dias a gente fica com os sintomas da dengue mesmo após passar a febre? Olha, a dengue geralmente dura uma semana, né? Até o final da primeira semana de doença, ou ela complica ou ela cura. Ela não fica meio do caminho, né? Então, se tiver que complicar, vai complicar no final da primeira semana, início da segunda no máximo. Se não tiver que complicar, ela vai melhorar nesse prazo. Agora, tem alguns sintomas que ainda podem persistir em algumas pessoas, até por semanas depois, que é uma certa fadiga, uma certa depressão, um cansaço, né? Esses são sintomas que, às vezes, podem durar mais tempo, mas são sintomas que não trazem maiores consequências, né? Os sintomas perigosos, né, que são a queda de pressão, né, as hemorragias, a desidratação, né? Esses sintomas, quando acontecem logo aí ao final da primeira semana e tem uma duração curta, né? Recebendo tratamento adequado, a probabilidade de recuperação é grande, né? A mortalidade em dengue, por exemplo, quando a pessoa tem a doença pela primeira vez, costuma ser em torno de 0,2%, né? Mas quando a pessoa tem dengue a partir da segunda vez, isso pode aumentar aí 10 vezes, né? Pode ir para em torno de 2%. De qualquer maneira, a mortalidade de dengue é relativamente pequena, mas quando a incidência é muito alta, pode ser que o número absoluto de pessoas que acabam morrendo seja muito grande, né? Então, é importante ter esses cuidados. Mas o ponto de corte para a dengue complicar ou não é uma semana, né? Em uma semana, a dengue complica ou ela cura, embora possa persistir por semanas à frente, aqueles sintomas de cansaço, de indisposição, de uma certa depressão, né? Isso pode acontecer com algumas pessoas por um tempo mais prolongado, mas isso não traz maiores consequências graves, como é o que pode acontecer na dengue hemorrágica ou na dengue, no choque de dengue, que começa a acontecer aí por volta do final da primeira semana. Doutor, quando falamos de dengue hemorrágica, nós, como os leigos, a gente acaba pensando num sangramento pelo nariz ou pela boca. Nesse caso da dengue, existe também uma hemorragia interna? Pode acontecer hemorragia interna e às vezes a pessoa demorar a perceber, né? Você pode ter hemorragia nos órgãos internos, hemorragia urinária, né, digestiva. Às vezes a pessoa começa a ter hemorragia no intestino, não percebe. A única coisa que às vezes acontece é um escurecimento das fezes, né? A urina pode ficar uma urina mais tinta, né? Porque tem sangramento ali. Pode ter sangramento até cerebral, a depender da condição básica da pessoa. Então, a dengue hemorrágica, realmente, a gente monitora o risco de dengue hemorrágica fazendo hemograma seriado, né? A gente vai fazendo hemograma da pessoa a cada 2 dias, por exemplo, e se a gente, a depender das alterações do hemograma, uma delas é a queda de plaquetas, a outra é o aumento do hematócrito, que é um achado que tem lá no hemograma que a gente analisa. Esses 2 parâmetros ajudam a gente a prever a probabilidade de evoluir, seja para o síndrome do choque de dengue, seja para a dengue hemorrágica, e aí já tentar tomar as medidas de cuidado indicadas para evitar complicações relacionadas a essas 2 condições. Doutor, eu sei que o senhor falou, gostaria que o senhor repetisse novamente quais são os sintomas do início de uma dengue hemorrágica, o que a gente sente? Olha, toda dengue, seja hemorrágica ou não, ela vai começar com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, são os sintomas mais comuns de qualquer dengue, né?
O que determina se ela vai ficar hemorrágica ou não é a evolução dela a partir do 4º dia, 5º dia de doença, né? Então, toda dengue começa dessa forma. De maneira abrupta, a pessoa dorme bem, já acorda com febre, com dor de cabeça, né, com dor no corpo. E aí, lá pelo 4º dia, aproximadamente, naqueles casos que tem tendência a complicar, a partir do 4º dia, aproximadamente, ela começa a ter essas complicações. Essas complicações na dengue hemorrágica podem ser aquelas manchinhas de sangue debaixo da pele, né? Ou então manchas de sangue maiores, como se você toma uma batida, uma urina com um tom mais avermelhado, indicando sangramento na urina, um escurecimento das fezes mostrando sangramento intestinal, né? Uma queda acentuada de plaqueta, que é um indicador de fator de risco para hemorragia, né? Sintomas de queda de pressão, de tonteira, bambeza, de enfraquecimento, de desidratação, dor abdominal intensa e persistente, vômito persistente, uma perda intensa do apetite, da pessoa às vezes não conseguir nem beber água direito. Tudo isso são sinais de alarme, a gente chama de sinais de alarme, né? Dengue tem um conjunto de sinais de alarme, né? Que são esses que eu estou falando, né? Uma dor abdominal persistente, né? Queda de pressão, desidratação, vômitos persistentes, queda da plaqueta, aumento do hematócrito no hemograma. Todos esses são sinais de alarme que, quando a gente percebe que o doente está evoluindo dessa forma, em torno do 4º dia, 5º dia, a gente já fica atento para a necessidade, às vezes, de ter que internar essa pessoa, né, para poder fazer o tratamento adequado e evitar as complicações das formas mais graves de dengue. Bem, doutor, o senhor fala em hidratação. Hidratação a gente imagina na água, tomar bastante água durante todo o dia, tá? Não sei, 2, 3 litros. Mas só água é importante ou a necessidade junto com soro? Olha, o importante na dengue, se a pessoa ingerir bem, né, ela tomar qualquer líquido, né? Tomar leite, tomar suco, tomar água de coco, ela ingerir uma quantidade grande de líquido, né? Não só água. Até porque, se a gente tiver um líquido com um teor nutritivo maior do que a água, porque, por exemplo, a água hidrata, mas ela tem um teor nutritivo pequeno, né? O leite já hidrata também, tem um teor nutritivo maior, algum suco. Então, é interessante não pensar só em água, mas qualquer líquido. Agora, quando a pessoa não consegue ingerir a quantidade grande de líquido, porque ela sente aquele mal-estar muito grande, ela não tá, o estômago não está aceitando, ela está vomitando muito. Aí, nesse caso, a gente indica hidratação venosa com soro mesmo. Dércio? Satisfeito, acho que foi muito rica a sua explanação, professor, porque, em primeiro lugar, vem com um modo de expressar que qualquer pessoa, acho que entendeu, não é? Isso é que é importante, esse era o nosso propósito inicial, e nisso o senhor correspondeu perfeitamente bem, como também muito tranquilizador saber que nós estamos entrevistando o professor doutor Bernardino Souto, médico pós-doutorado em microbiologia e infecção, especialista em epidemiologia da Universidade Federal de São Carlos. E, com todo respeito pelos bons médicos de internet, também temos muitos aí que sequer se apresentam, não dizem nem seus nomes, o que os coloca em dúvida, e que passam adiante aí informações muitas vezes duvidosas, incorretas. Esse é um universo que pode ser bom, mas que também traz consigo muita gente despreparada para ser, como eles dizem lá mesmo naquele universo de internet, influencer de alguém. Tá sim de influencer, que de influência boa nada acrescenta, mas vindo de um profissional como o senhor, é muito bom e por isso tornou a nossa entrevista muito proveitosa. Aliás, como sempre, porque na pandemia inteira nós tivemos essa gentileza do doutor Bernardino aqui no programa. Ô, Dércio. Minutinho, só concluir o raciocínio. Tantas vezes e foi tão proveitosa a sua intervenção sempre aqui no programa, doutor, e desta vez não foi diferente, pois não? Dércio, surgiu agora uma dúvida. O Neto ele perguntou: doutor, o suco de inhame ajuda mesmo na depuração do sangue e auxilia na cura da dengue? Você está falando suco de inhame? Suco de inhame. Olha, eu não tenho nenhum dado científico para te falar isso, né? De qualquer maneira, se eu considerar o líquido que está ali junto, o líquido vai ajudar.
Mas realmente assim, não há dado científico baseado em evidência científica para eu dizer para você que o suco de inhame cura a dengue ou ajuda muito nisso. Eu diria a respeito do suco de inhame o mesmo que eu diria a respeito de qualquer outra ingesta de líquido relacionada à necessidade que a gente tem de ofertar líquido na dengue, né? O líquido pode ser útil, no entanto, os demais nutrientes ou componentes do inhame, cientificamente não há nada comprovado, embora prospere mesmo sempre essa ideia. Sempre que temos a dengue, essa temporada de dengue, vem sempre essa ideia de que o inhame, muitos comeram. Mal não vai fazer, e se tem esse líquido que será importante, já há um bem a ser contabilizado. E tomara que um dia a ciência comprove que isso foi, que realmente fazia algum sentido, porque aí então terá sido melhor ainda. Por enquanto é isso. Muito obrigado, professor, pela participação, viu? De sempre, a sua gentileza, a sua simplicidade, sua humildade, embora seja um homem com tanto conhecimento que tem. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Daércio, e desejo para vocês um bom trabalho, né? E parabenizo também por essa preocupação que vocês têm com o trabalho de utilidade pública, né? Isso é muito importante, essa informação para a população, e eu agradeço também muito a consideração que vocês têm em relação a isso. Muito Muito obrigado. obrigado. Nós é que agradecemos, professor. Muito obrigado, viu?